Agradecemos a Deus, agradecemos as oportunidades, agradecemos a Jesus, agradecemos o seu Evangelho, agradecemos a espiritualidade que nos conforta, que nos apoia, que nos intui, que nos protege. Agradecemos os trabalhadores de todas as casas. Agradecemos as famílias que nos apoiam. Agradecemos por tudo, agradecemos por todos. Agradecemos vibrando e pedindo a Ismael, espírito responsável pelos trabalhos de evangelização do Brasil, que ele possa fazer presente mais uma vez nesta casa de luz, neste momento de evangelho. Agradecemos a este querido amigo e pedimos que ele nos leve à presença da Virgem Maria, Mãe de Jesus, Maria de Nazaré, que nos cobre com seu manto de luz e de amor. Agradecemos e pedimos que nos leve ao seu Filho, Mestre Jesus, que nos protege, que nos guarda, que nos mostra com o seu Evangelho de luz o caminho da caridade, da fraternidade. E pedimos a este Mestre querido que nos leve ao Pai, Pai da vida, Pai de tudo e Pai de todos, o que agradecemos mais uma vez a oportunidade de reencarnar, de aprender, de corrigir, ofertando a este Pai a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não os deixeis cair em tentação, Pai, e livra-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Amém, graças a Deus. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de aliciar trabalhadores para trabalhar em sua vinha. Tendo acertado com os trabalhadores que eles teriam uma moeda por sua jornada, os enviou à vinha. Saiu ainda na 3ª hora do dia, e tendo visto outros que estavam na praça sem nada a fazer, lhes disse: Ide vós também, vós outros, para a minha vinha, e eu vos darei o que for razoável. E eles para lá se foram. Saiu ainda na 6ª e na 9ª hora do dia, e fez a mesma coisa. E tendo saído na 11ª hora, encontrou outros que estavam sem nada a fazer, e lhes disse: Por que permaneceis aí durante todo o dia sem trabalhar? E disseram-lhe: Porque ninguém nos aliciou. E ele lhes disse: Ide vós também, vós outros, para a minha vinha. E à tarde, tendo chegado, o senhor da vinha disse àquele que tinha a incumbência dos seus negócios: Chamai os obreiros e pagai-lhes, começando desde o último até os primeiros. Aqueles, pois, que não tendo vindo para a vinha, senão quando a 11ª hora estava próxima, receberam uma moeda cada um. Os que foram aliciados primeiro, vindo a seu turno, creram que lhes daria mais, mas não receberam além de uma moeda cada um. Em a recebendo, eles murmuravam contra o pai de família, dizendo: Estes últimos não trabalharam senão 1 hora, e vós os tornais iguais a nós, que carregamos o peso do dia e do calor? Mas em resposta ele disse a um deles: Meu amigo, eu não vos fiz injustiça. Não acertastes comigo 1 moeda pela vossa jornada? Tomai o que vos pertence e ide. Por mim, quero dar a este último tanto quanto a vós. Não me é permitido fazer o que eu quero? E o vosso olho é mau porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Porque há muitos chamados e poucos os escolhidos. Interessante, né? Já começamos já com uma garganta já mais assim pronta
para fazer várias perguntas e o que a gente tem que entender que toda essa literatura, né, a gente já vem refletindo, estudando, ouvindo os grandes oradores. Toda essa literatura ela traz palavras, né, simbólicas, alegóricas, com um valor que a gente não pode deixar de sempre ficar em alerta. Esses valores são para o tempo e para o local. Tem que se levar em consideração o tempo e o local que essas palavras foram escritas. Porém, por ser simbólicas, alegóricas, elas se encaixam num sentido mais amplo, para toda a vida, para o eterno. Então, assim, temos que... e aí também entra outra colocação, que é muito interessante. Eu acabei escutando de uma pessoa muito particular a mim, que me veio com uma confissão, uma conversa, e me disse: olha, nunca fui assim o religioso, nunca tive ali a religião, para ir à religião, para frequentar, para fazer, para ter um métier religioso. Não tinha, mas sabia da existência de algo maior. Sabia que tinham ali outras coisas que não tinha propriedade, mas também não se importava, ou não era o momento, e assim vai. Porém, há pouco tempo atrás, começou a enxergar no Espiritismo uma coisa mais profunda, que correspondia ao que ele já pensava, que elucidava ou que esclarecia outras que ele também pensava, e o principal, me dá a liberdade de não ter que aceitar porque eles estão me falando. E isso é a grande, assim, né, pra gente que tá buscando esse entendimento, isso é libertador. Ao mesmo tempo, é muita responsabilidade. O que acontece bastante, particularmente comigo e na minha casa. Na minha casa de trabalho, eu tenho muita liberdade. Automaticamente, eu tenho uma responsabilidade imensa. E essa pessoa me falou praticamente a mesma coisa. Bateu em mim e eu, né, afagou a mim, porque eu falei assim: poxa, você está sentindo essa liberdade também? Que bom. E está te fazendo bem? Melhor ainda. E vai continuar? Poxa, perfeito. Bola para frente. E é interessante porque a questão da fé raciocinada, né? Acho que não cabe mais nos tempos de hoje aquilo que é imposto, e quando a gente consulta a nossa própria consciência e vai indagar, não, é assim porque Deus quer, e fica essa lacuna, né? Acredito. Da gente fala assim, não, mas tem que ter uma explicação, ou ainda que a explicação seja, a gente ainda não avançou para compreender, né? Porque no próprio Livro dos Espíritos, né, o Allan Kardec ali vai indagando, logo no começo, né, do 1 à questão 13 parte de Deus, né? E Kardec vai indagando, né? E aí os benfeitores espirituais falam, aí já tem o que vocês podem compreender. Não avançais nesse labirinto em que depois vocês não podeis sair. Vão se perder. Né? Vão se perder. E junto com isso, vindo essa questão da responsabilidade, eu lembro que o Raul Teixeira dizia, né? Espiritismo não é para quem quer, para quem pode. Por causa desse sentido. Porque a partir do momento que você estuda, você não tem mais o outro para responsabilizar, para culpar. Você começa a ver as suas sombras, você começa a entender que tudo que está acontecendo ali de negativo é um reflexo das nossas próprias atitudes. Então você fala assim, se eu não tenho mais o outro para responsabilizar, só tem um caminho, que é... Reforma íntima e aquela coisa toda, olhar para ti.
Você anda com um espelho 24 horas na tua frente, assim, tudo que tu faz, tu olha e fala assim, tá vendo? Errou. Acertou. Não, isso é melhor tu não fazer mais. E assim tu vai. E aí essa pessoa veio, me mostrou esse lado, me afagou os sentidos, porque a gente está trabalhando e dando condição para que, se possível, ela continue no seu entendimento. E o começo diz que o reino dos céus é semelhante a um pai de família que sai para buscar, para assalariar, para aliciar, pode colocar várias palavras, aliciar, assalariar, pagar, sim, chamar trabalhadores para a sua vinha. O reino do céu, vamos colocar o reino do céu como a paz, a felicidade plena, aquele mundo perfeito que a gente só vislumbra. É por aí, tá? Pai de família. Quem é o pai da família? Quem é o pai? Deus. Ponto. Assalariar. Ele está voltando uma situação. Você plantou, você colheu. É um resultado. Ele está pagando de um trabalho de trabalhadores. Os trabalhadores somos nós, e o trabalho, a gente se depurar, a gente melhorar, eliminar os nossos vícios, melhorar, se possível, as virtudes, para que a gente evolua na sua vinha, a humanidade como um todo. Porque a gente não, embora eu seja responsável por essa reforma íntima, embora eu seja responsável por esse trabalho vai refletir na humanidade, na vinha. Então vamos lá, de novo, né? Reino dos céus, né? Seria a perfeição, lá aquele plano astral top de linha. O Pai, Deus, ponto. Trabalhador, nós. O trabalho é ligado aos trabalhadores. E o que o trabalhador está fazendo? Ele está se melhorando. Como qualquer um. E a vinha, a humanidade em si. Onde vai ser cultivado, onde vai ser plantado, onde você vai colher. Daquele trabalho, dos trabalhadores, chamado pelo Pai, para chegar, se possível, num plano lógico, melhor. E rápido, logo, para esse plano. Tá? Interessante. E a vinha é o mundo todo, né? O campo de atuação é o próprio orbe, né? Sem barreira. Nenhuma barreira. Não tem. A vinha. É onde pode ser plantado. Pode ser plantado aqui? Pode. Pode ser plantado ali na rua, logo à frente? Pode. Pode ser plantado no bairro? Os trabalhos assistenciais do bairro? Pode. Pode ser plantado na família? Pode. Pode ser plantado com a minha cônjuge, com o meu cônjuge, com o meu filho? Pode. Tudo. Qualquer lugar. Aonde houver outro, você pode plantar. Vai ser a vinha. Você vai ser o trabalhador. Você vai ter trabalho. Chamado pelo Pai. Sabe? Então, a pegada tá por aí. De novo, eu não vou fazer-me de rogado de falar que é isso. Mas está por aqui. A ideia é essa. A ideia é essa, tá? E aí, ele sai para chamar, para aliciar, sai em várias horas. Como assim, sai em várias horas, né? Deus, o Pai vai sair várias horas? Vai. Porque o Pai cria a todo momento. Ele cria os seus filhos, ele cria o mundo, ele cria as situações, ele gerencia esse grande arquiteto, engenheiro, e aí a gente pode colocar várias outras profissões, a todo momento. Então ele sai a primeira, a décima primeira, ele sai e ele vai chamar os trabalhadores para o trabalho. Tá? E de vós também para a minha vinha, todos.
Do começo ao final, lá da primeira hora até a 10ª hora, ou a última hora. Até porque essa parábola, e às vezes em outras literaturas, a gente encontra os trabalhadores da última hora e os trabalhadores das várias horas. A gente também encontra esse tipo de texto, Sim. tratando o mesmo assunto. Então, para você ver, então as palavras vão ser jogadas aí para... E é interessante, né, que a gente vendo as características, né, da divindade, soberanamente justo, bondoso e imutável, né? E você fazendo essa analogia com Deus convocando, a gente observa que mesmo aquele primeiro quanto o último, o trabalho era o mesmo, né? Então, chama para trabalhar. Então, mesmo que seja aquele do primeiro horário ou do final, a tarefa é a mesma, que é trabalhar no bem, né? É trabalhar. Só que cada um com o seu entendimento. A gente vai mais para frente. Isso, Sim. né? Mas cada um com o seu entendimento. Mas ele vai chamar. Ele está chamando. Porque ele está constantemente criando. Há quanto tempo ele está criando? Nem os cientistas chegam perto. Nem os cientistas vão colocar um número para lá. Porque ele está constantemente criando. Há quanto tempo? Ele sempre criou. Ele não é, né? Já está lá. A partir do momento que chamou, vieram a sua vinha, né, para trabalhar, ele vai com o quê? Consequência do trabalho. Quem trabalha, recebe. Quem planta, colhe. Ação, reação. E aí várias outras analogias, a gente pode buscar várias outras coisas. E aí você vai receber. No começo, ele diz que vai receber 1 denário, 1 centavo, 1 tanto, não é? Uma moeda. Uma moeda, ele vai receber. Vai receber um pagamento. Que pagamento? Pagamento justo, bondoso, correto, né? E aí você vai começar a pagar. Nossa, mas por que ele começa a pagar dos últimos? Aí a grande sacada e a grande responsabilidade espírita. Aí a grande responsabilidade espírita. Porque nós somos os últimos. Porque desde o começo desde o começo da formação, da criação, desde o começo, ele vem aliciando, ele vem chamando, e os profetas, Moisés, os apóstolos, Jesus, o mestre, os filósofos, os sábios, e assim vai chegando nos espíritas. Desde o começo, eles estão trabalhando, estão recebendo, porém os últimos têm muita responsabilidade. Tem muita responsabilidade. Tem muita liberdade? Tem, como todo filho tem. Mas tem muita responsabilidade, porque vai dizer lá no desenvolvimento do tema, porque nós já temos já o conhecimento anterior. Então a gente compreendendo esses trabalhadores que são convocados, trazendo para a história que está ali nos evangelhos, na Bíblia, os primeiros ali profetas, Moisés, foram os primeiros trabalhadores. E assim por diante até os dias atuais. Sim, são os primeiros trabalhadores. Quando você vê... Você gosta de tela? De películas, filmes? Sim, sim, sim. Qual a grande moda hoje? Ou a grande vedete? Ou o grande... É os super-heróis? Não, The Chosen. Não sei se você já viu. Não. Então eu vou te recomendar. E você vai ficar apaixonado. Poxa, Você entende toda a situação de tempo e local. Moisés criou lá o bezerro de ouro, que a cruz com a serpente, para que os judeus adorassem a Deus e em cima daquela fé disso que ele criou de ouro, melhorassem. Ele criou aquilo porque era aquela forma de chegar naquele povo.
Com o Cristo já vem uma coisa totalmente elaborada, em base do sentimento, em base da razão, da moral. E agora nós temos todo esse entendimento. E aí no filme, nas películas, nos outros trabalhos cinematográficos, eu particularmente consigo enxergar. Poxa, aquele ali foi um chamado de Deus, que naquele tempo, naquela hora, ele conseguiu fazer daquele jeito. Nossa, mas ele merece o reino dos céus? Merece, dependendo das suas capacidades, do seu entendimento, se depurando de alguma situação. A gente vê situações, né? Pedro era extremamente sisudo, né? Ponta, né? Era sisudo mesmo, assim, né? Bravão, né? Mateus de outra forma, Lucas de outra forma. Cada um com as suas características. Bom, e aí a gente vai chegando nos espíritas, que são os trabalhadores da última hora, responsáveis por divulgar, responsáveis por elaborar um trabalho que possa ser difundido tanto na ciência, quanto na religião, quanto na filosofia. Quando ele vai pagar, ele paga a todos da mesma forma. Os primeiros acabam reclamando na parábola. E aí, para mim, pegou aqui, ó. Não me é então lícito fazer o que quero? Tem maus olhos porque sou bom? O que você, do começo, que eu te criei no começo, que veio para minha vida trabalhar, o que você entende de todo o processo? Como que você está me julgando? Quem é o filho que tem condição de julgar o pai? Nenhum deles. Nenhum deles. Nem no começo, nem dos últimos. Nenhum deles tem. Por que você está me julgando? Porque eu não vou te dar mais, como você acabou de falar, eu não vou te dar mais informações, porque você vai se perder. Porque você não passou por esse processo todo. Porque a Terra não está para isso agora. Está naquele mundo de primitivo. Não tem como passar, eu te passar situações de um mundo de provas e expiações. Embora você tenha ali resolvendo expiações, mas no geral, são menores do que as nossas, vamos dizer assim. As nossas são as maiores. As nossas, nesse tempo agora, são as maiores. Perfeito. Provas e expiações. No estilo, desculpa te cortar, Não, me veio uma frase do Emmanuel, uma colocação, que ele diz assim, que a luz ilumina, mas muita luz ofusca, né? Então, até na pedagogia, se der saltos no ensinamento, né? Uma criança que está aprendendo ali 2 mais 2, você não vai pôr uma raiz quadrada, né? E eu acredito que, embora às vezes para o nosso orgulho, né, seja difícil admitir, nós ainda, enquanto humanidade no geral, somos crianças espiritualmente, né? E aí, você dizendo sobre essa solidariedade, né, das obras, sim, né? Até a analogia que você fez ali da pedra, quebrar a pedra com pedra, depois vem outro, desenvolve uma outra ferramenta tal, e a gente vai se beneficiando daqueles que nos antecederam, né? Então, tem essa solidariedade. Então, hoje, a humanidade está mais apta para compreender o que o Espiritismo nos ensina, né? Porque muitas vezes a gente olha para trás e às vezes até julga alguém que viveu no passado e não tinha um entendimento ou não agiu de tal ou tal maneira. Mas quer dizer, a gente até analisa período que nem tinha o Espiritismo, né? Sim, se hoje... E ele não tinha condição de entender. Então, e não existia essa, né? Se hoje nós, com todo esse material, né? Com mais de 1019 questões do Livro dos Espíritos, Espiritismo, para estudar tudo, às vezes a gente não consegue compreender, né? O próprio André Luiz, quando o Chico Xavier trouxe o Nosso Lar, né? Psicografou o Nosso Lar. Teve muitas pessoas dentro do próprio movimento espírita que falaram, não, parece ficção, como é que pode um aerobus, algo que não tem fio magnético? Ou ele descrevia ainda quadros
de imagens vivas, né? Quer dizer, ele não tinha ainda televisão. Então, hoje a gente entende que ele estava falando na televisão, né? Um quadro de imagens vivas e tal. Então, você vê que se para aquele período já apareceu algo muito avançado, né? Quanto mais... se hoje a gente já pensa assim, quanto mais antigamente, né? A gente se perde demais em julgamentos. Verdade. A gente se perde demais em julgamentos e acaba se enrolando. Porque vira um novelo de lã que tu não vai tirar nunca mais da tua cabeça. Porque você julgou aqui, ali, esse e aquele. E esse julgamento te traz alguma coisa. Você julga, você só julga o outro, não. Você julga, tá deixando contigo. Você julga, deixa contigo. Julga, deixa contigo. Quando você vai pegar na tua mão, fala, mas espera aí, por que eu julguei isso tudo? E agora? Qual é a verdade desses julgamentos todos que eu fiz? Poxa, eu julguei Moisés, por quê? Eu julguei Emmanuel, como? Vou julgar o Chico Xavier? E o André Luiz... E o André Luiz fala assim, o julgamento do outro nos traça a obrigação de fazer mais e melhor, né? Eu achei interessante na hora que você colocou aí, que diz assim, né? Seu olho é mau porque eu sou bom. Né? E é interessante porque às vezes a gente vê, vamos supor, a gente vê uma casa de assistência ou até mesmo outra religião que seja, a pessoa fazendo uma caridade e quem tá de fora sempre tem palpite, né? Sempre. E fala, pô, aqui não devia fazer assim, devia fazer assim e tal. Aí fala, quer dizer, então era melhor que não se fizesse nada? Então quer dizer, o olho do julgador, ele é mau ainda numa benemerência, numa beneficência, né? Isso. Quantas vezes no nosso serviço, vamos para a parte profissional, quantas vezes no nosso serviço, nós com o nosso entendimento espiritual, de vida espiritual, vida espiritual, com esse conhecimento de moralidade, de amor, de melhora, de evoluir, de resolver as situações. Quantas vezes no nosso serviço a gente tem a oportunidade, quando a gente está à frente de alguma coisa, ou à frente de uma empresa, ou à frente de uma equipe, ou à frente de uma decisão só. Quantas vezes a gente toma decisões porque fizeram comigo, então eu vou fazer igual, porque agora é a minha vez. A gente vê isso muito. E quantas vezes a gente perde a oportunidade de fazer o correto. Já aconteceu algumas vezes, já. Falei assim, não, mas espera aí, eu posso mudar. Não custa nada. Sim. Eu vou perguntar, eu vou pensar. Não vai trazer nenhum problema. Não vai trazer nada de fator para complicar. Então, um exemplo disso, dentro dessa linha, é o trote de faculdade, né? Isso que eu queria colocar, sem você perder o raciocínio. Sim, tranquilo. A pessoa entra na faculdade o primeiro ano e o pessoal zoa ela, dá o trote. Isso. Quando passa o ano, ela fala, não, eu passei por isso, agora, também mesmo que ela não concorde, ela sabe que não é legal, e a gente viu até notícia de trotes pesados, né? Pesados, então, exagerados. Alguém tem que quebrar esse... Tem que quebrar o paradigma, né? Tem que paradigma não, né? Mas essa cultura de, poxa, agora é a minha vez de fazer o errado. Você está prestando atenção no que você está fazendo? Você está plantando mal, você está fazendo o errado. Né? E na vida profissional é o que eu mais enxergo nessas oportunidades. Poxa, eu tenho a oportunidade de fazer diferente, por que eu não faço? Não vai trazer prejuízo nenhum? Muda aí. Vamos mudar? Dá para mudar? Será que dá para fazer diferente? Deu? Perfeito. Evoluímos. Eu e todos os outros que participaram. Agora, não, continua, não, faz mesmo. Né? Virei chefe agora. Não, é verdade, continua mesmo do jeito que está. Para quê? Para continuar naquele vício, para continuar naquela sintonia que não vai para frente? Que sempre complicada. Então, se a gente chega
tem a oportunidade de fazer diferente, faz. Ou tenta fazer. Independente de um de outro. Mas aí é o outro que não entende. Só com essa consciência, o seu dever está cumprido. Pô, eu tentei implantar. Eu tentei questionar. Eu tentei mudar. Eu tentei abordar. Eu tentei. E do outro lado lá não teve resultado. Tudo bem. Você já fez e o outro é do outro. Aquilo lá vai ficar na cabeça, vai dar um pontinho e naquela lavagem, né, naquela reflexão, naquela lavagem mental, pô, será que podia ser feito assim? Com certeza a pessoa vai ficar meio decepcionada aí consigo mesmo e podendo mudar alguma coisa. Para não entrar na última frase, que nos últimos serão os primeiros serão os últimos, a gente vai para as instruções, que é a continuação da parábola, e a gente vai chegar, o final é a frase, tão famosa frase, que eu já disse a você que eu tenho um vislumbre, eu tenho uma ideia do que seja, mas se é, só o Papai do Céu para me ensinar mais um pouquinho. Aí aqui, os obreiros, os trabalhadores em questão, nós, eu, você, nosso amigo da técnico, os nossos companheiros de trabalho, nossos companheiros de casa espírita, nossos familiares, todos os trabalhadores, que todos somos filhos, todos somos trabalhadores. Primeiro tipo de filho, primeiro obreiro, o que vai ter o direito ao salário, o que foi receptível ao chamado, o que entrou em conexão ou que entendeu a mensagem ou que despertou para essa ideia espiritual ou religiosa, de religiosidade. Aí é legal também falar de religiosidade, porque embora estamos falando com a visão espírita, ela não é a única que vai ligar ao Pai, né? Vários outros irmãos que de outras formas vão se ligar ao Pai e vão gerar o bem, né? Entendimento de vida espiritual é outra coisa, né? Mas chegar ao bom, chegar ao amor, chegar ao bem, ao Pai, várias formas aí. O trabalhador que nega o trabalho. Esse aí tem uma informação que é muito legal no estudo. O trabalhador, aquele que foi aliciado, foi assalariado para essa vinha e não quis trabalhar, o que acontece? O que vai sair disso? Não acontece nada. O pai, no fechamento da conta, filho, você não trabalhou? Não. Reencarna. Tempo perdido, né? Oportunidade perdida, né? Como diz, o tempo volta, mas os minutos são outros, né? Ele diz aqui, ó. Eu não quero trabalhar. Puxa só mais para frente. Puxa, né? O microfone para. Perdão. O repouso me é agradável. Quando soar a última hora, que será tempo de pensar no salário. Que necessidade tenho de incomodar por um patrão que não conheço, não estimo. Quanto mais tarde, melhor. Esse, meu filho, não vai receber. Esse tal não terá o salário do obreiro. Mas o salário qual? Da preguiça. E para quem é mais preguiçoso, qual é o melhor pagamento para um preguiçoso? Mais uma vez, uma oportunidade. Quantas vezes a gente deixa de fazer uma coisa por preguiça, porém aquilo lá está para ser feito. Você vai sair e fugir? Você não vai fugir. Você vai ter que ir um dia lá e fazer. Quantos pratos a gente deixa na pia por preguiça? Deixa mais um, deixa mais um, deixa mais um. E aí vira aquela pilha. É preguiça. Aí uma hora você precisa de um prato limpo, não tem.
Você vai ter que pagar. Vai ter que ir lá lavar. Você vai ter que reencarnar, lavando. Você vai ter que morrer. Para você conhecer esse mundo, você vai ter que morrer e renascer. Como? Trabalhando, fazendo, reencarnando, lavando aquele prato lá de novo. Porque você deixou lavado lá, você acha que ele vai... Né? Deus já te deu tudo, tu acha que ele vai lavar para ti? Filho. E interessante, né? Não sei se eu estou me adiantando aqui, Não, mas... relaxa, vamos ver. Que diz assim, né? Você falando sobre reencarnar e aproveitar a oportunidade. Bem provavelmente, né? Nós já negamos o trabalho, né? Várias vezes. Se a gente compreende a reencarnação, então... Quer dizer, o Evangelho já tem 2000 anos aqui para nós. Quer dizer, nós já, ainda que não tenhamos talvez transitado na compreensão espírita, mas o capítulo 20 de Mateus é o mesmo. É a mesma então, coisa. Nós poderíamos ter... Talvez por falta de entendimento, por falta também de capacidade, de condições... Ou preguiça. Sociais, ou preguiça. Mais uma grande beleza. Não é fechado, não é uma fórmula. Sim. Você não está ali, naquele denominador ali, esperando o outro para dar resultado. Tem não várias interpretações. Tem né? várias interpretações, é uma fórmula que não cabe a nós. Cabe ao Pai. E o terceiro trabalhador? Fala. Não, nesse segundo item, muitos de nós, às vezes, foge ao trabalho achando que não é apto, né? Isso também é interessante de ser abordado, né? Então, eu antecipei? Não. A gente conversando antes, né? O que eu falei para ti? Quando nós chegamos aqui para o trabalho hoje, né? Eu cheguei a comentar com o Éder que é o seguinte... o Éder me fez o convite, né? Para participar hoje. E eu confessei ao Éder, ele falou assim, poxa, eu tenho minha zona de conforto, eu tenho meu lugar que eu... Outros temas. E geralmente o tema mais científico. Pela minha área de formação, pelo meu cotidiano, o científico. Legal? Tudo bem. Aí o Éder vem e me convida para fazer uma palestra. Eu falei, caramba, mas vou vontade de trabalhar. Show, vamos lá. Ah, mas eu não sou, né? Não sou tontão, né? Não sou tontão. Vou falar para ele de um tema que eu sou mais acomodado, que eu tenho mais propriedade. Familiaridade, assim, né? Familiaridade. Só que aí, nossos amigos ficam assim, e aí? Tá fugindo? É isso mesmo que você quer? Você não pode fazer melhor? Rapaz, te juro, foi assim mesmo, cara. Foi assim mesmo. Eu escrevendo para te responder. Não, então, podemos falar, porque aí a gente vai consultar o que eu tenho mais facilidade. Sim. Eu consultei, escrevendo para ti. Eu falei, não, mas... E aí a galera, todo mundo falou, tá bom, vou, deleta. Éder, manda para mim o que você precisa. Aí você fez a sua colocação. E aí você faz a sua colocação. Eu falei, não, tá bom, capítulo 20. Caramba, mas eu não sei de qual. Cadê o capítulo 20? Me pega aqui para mim. Aí pega o capítulo 20, tu abre. Capítulo 20, o trabalhador da última hora. Eu falei, sim. Aí tu fala assim, pô, obrigado, pessoal. É para mim mesmo, né? Sim. Porque você tá fugindo? Tá fugindo? Não, peraí. Toma. Sim, e até mesmo dentro de uma casa espírita, os trabalhos que vão surgindo, é justamente aquilo que você estava falando anteriormente. Surge para quem precisa trabalhar, né? O melhor beneficiado é aquele que está na tarefa, né? O primeiro beneficiado, né? Porque o que mais precisa é o que está ali na frente. Vai ter que trabalhar. Quando Jesus veio, encarnou para nos trazer os ensinamentos, ele poderia ter encarnado junto com vários espíritos missionários já do lado dele. Tudo perfeitinho. Mas não, ele foi e pegou aqueles que a gente sente mais sintonia, né? Como você estava dizendo antes. O Pedro Bruto, para ter mais propriedade pra gente, para ter que a gente se identifique com esses personagens. Isso, pra gente ver, pô, essas pessoas. Se Paulo conseguiu essa mudança, por que a gente não pode, né? Porque eu tenho muita vaidade, tenho muito orgulho. Paulo é o exemplo também, né? Top, né? Sim. Top de linha, né? Mas é por aí. E a gente nega. Eu falei, não, peraí, o pessoal não. Peraí. Paga isso aí. Aceita que vai vir coisa pra ti. Tá fugindo?
né? Aí tu volta. As ofertas de trabalho na casa espírita, a mesma coisa. Poxa, mas você pode fazer isso? Respira fundo. Se pediu, é porque estão precisando. Se pediu para ti, é porque você tem que fazer. Ô, Fernando, eu sempre acho que eu já te contei aqui que no começo, né, depois dos cursos ali na Casa Espírita, a gente tinha bastante timidez, né, de ir falar com o público e tal. E aí, mas a gente querendo ser participativo. Então, fiz o curso de passe, vamos dar o passe ali e tal. E, se tiver que encher o copinho d'água, fazer qualquer coisa assim. Aí a dona Laura, né, que coordena as tarefas lá, falou assim: Éder, faz a prece de abertura lá na frente. Aí eu falei: dona Laura, me escolhe para eu fazer qualquer coisa que eu não tenha que aparecer. Aí ela falou assim para mim: eu não pedi para aparecer, eu pedi para orar. Olha. E aí ela foi, outro fez a prece, outro fez a oração e tal. E aí era toda segunda, né? Aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça, né? Caramba, desperdicei uma oportunidade de trabalho. E pensei, não foi... tanto eu estava mais preocupado comigo, com medo de errar. Sim. Com medo de errar, julgamento, olhares. Sim. Só que aquele público que estava lá no salão, 30, 40, 50 pessoas, alguém tinha que puxar uma oração. É uma tarefa que tem que ser feita. Então, a questão não é aparecer ou não aparecer, é você ser útil. Aí eu fiquei aquela semana inteira pensando, até não é tão aconselhável, né? O Allan Kardec diz que é você fazer uma prece de coração e tal, mas eu fiquei meio que padronizando ali, pensando numa prece para ficar mais confiante, confortável, né? Mas na hora não sai nada do que você tá achando, pelo menos comigo. Aí eu peguei e fiquei assim, eu tô preparado, não vou ser pego de surpresa. Se ela pedir... Aí eu falei, se ela não vai pedir, porque ela viu que eu corri, né? Aí eu tô lá na outra segunda, logo na outra semana. Aí ela... Éder, você faz a prece? Aí eu... Com muito prazer, lógico. Opa! Tremendo, né? Pronto, e show aí de você bola. vê que aos poucos a gente Olha vai indo. Olha pra cima, pede ajuda e vocês vão comigo, senão eu vou... Mas você vê que é interessante que assim, a gente desenvolve enquanto está na tarefa, mas também a gente não pode pensar... a própria timidez é o nosso, em alguns casos, é o nosso orgulho que está falando mais alto. Quer dizer, eu estou pensando primeiro em mim. Qual o julgamento que eu vou receber? Sendo que em primeiro lugar eu tenho que estar pensando nos assistidos, né? No trabalho que tem que ser feito. Porque você está trabalhando só. Então. Você é um instrumento. É como se você fosse um cirurgião. Não é você. Sim. O cirurgião a é ferramenta, outro plano. Né? Você é a ferramenta do cirurgião. Sei lá, o bisturi lá e a pinça, os nomes, né? Sim. Você é aquilo ali. Mas a gente meio que se coloca. Aconteceu comigo também muito parecido. E assim, eu não sei o que aconteceu na casa. A casa estava, acho que com pouca quantidade de trabalhadores, num dia específico, não lembro também exatamente quais foram as tarefas que me passaram. Mas eu acho que eu entendi que eu sou muito atrevido. Embora eu acho que eu não tenha capacidade, mas eu sou muito atrevido. E me falou, Fernando, precisava fazer isso aqui. Tá bom, bora. Sei lá. Aí eu faço assim, tá bom, vai. Vamos lá. Já vi fazer. Tipo, aí é aquela coisa, eu já vi fazerem. Tenho o que me ensinaram. Né? Bora, vamos lá fazer. Aí, no mesmo dia, me pediram uma segunda coisa. E grandes coisas assim. Grandes coisas importantes. São, caramba. Nós somos pequenos, eu me imagino muito pequeno numa situação de atendimento. Sim. E sem capacidade. Tem, como você falou, né? Tem nos primeiras participações minhas, eu tenho 7, 8 anos de espiritismo. Então eu me sinto ainda pequeno nessas. Eu tenho essa impressão, é comigo, não é com ninguém. Sim. É eu com o resto. Eu falei assim, não, peraí, me pediu, eu já vi fazerem, me ensinaram. Eu falei, tá bom, vamos lá pra frente. Tem que fazer isso pra aqui, pra lá e pra cá. Cara, tem que pedir ajuda A espiritualidade fala que basta que a gente tenha boa vontade. E justamente, às vezes, é isso que nos falta, né? Mas só que, a rapaz... boa vontade... Acabou o trabalho, eu tava tremendo na base. Suado, tremendo na base. Assim, sabe? A atenção, tava... Sei lá, vambora.
né? Eu espero que a espiritualidade tenha entendido que eu estava ali, pelo menos, né, servindo de instrumento. Sim, sim. Eles que tomem as providências dele, porque né, a lógico... gente está aprendendo. O primeiro trabalhou bem, recebeu. O segundo não trabalhou. Vai ter uma nova oportunidade para trabalhar. O pai continua criando, vai dar uma nova oportunidade, uma nova existência, depois de um certo tempo, depois de um plano elaborado na vida espiritual, de auxílio, de recuperação, tal, aquela história toda na parte espiritual. E o terceiro, o que trabalhou, só que trabalhou errado. Olha, não tinha pensado por esse ângulo. Então são três. O que trabalhou, trabalhou certo. Parabéns. O que não trabalhou, reencarna, filho. Você não entendeu. E o que trabalhou, mas trabalhou errado. Trabalhou errado, derramando sangue dos irmãos, blasfemando a Deus, perturbando as famílias, abusando da inocência, ultrapassando os limites morais, éticos, né? Utilizando as suas capacidades para maldade. Trabalhou errado. O que acontece com esse? Recebe? Recebe. Recebe uma nova oportunidade. Reencarna. Recomeça. E muitas vezes sentindo o efeito daquilo que ele fez na outra, né? Reencarna colhendo... A gente acabou de falar. Colhendo a má semente, né? Assim, a gente acabou de falar, eu falei, você complementou. Assim, conserta essa vaidade, conserta isso daí, presta atenção, tenha em mente isso, porque se você tropeçar, o pai vai me dar uma nova oportunidade, não sei há quanto tempo depois, ele me dará. Mas eu tenho que pagar mais isso que eu não consertar, que eu não entendi. Acúmulo de dívida, né? Cara, e aí nem o Serasa. Não tem plano nem no Serasa. Aí renegocia. Sem chance. Pra perder de vista. Esse terceiro, ele pode até chegar aqui, ó, e falar aqui, ó, Senhor, empreguei-me mal o meu tempo. Toma-me até o fim do dia, para que eu execute um pouco, embora bem pouco, na minha tarefa, e dá-me o salário do trabalhador de boa vontade? Não, filho, não vou te dar. Porque você trabalhou, mas trabalhou errado. Você não entendeu. Reencarna. Vai passar pelo processo todo. Vai terminar essa existência. Você vai ter ali o seu momento. Se você decidiu no finalzinho melhorar, tudo bem. Você vai ali. Ele vai te receber. Eu escutei uma coisa muito legal. O pai, ele não te aceita. O pai, Deus, ele não te aceita do jeito que você é. Então isso é motivo para eu poder fazer o que eu quiser. Ele te recebe do jeito que você é. Porque ele não te julga. Porque tu vai pagar o que tu fez. É um entendimento perfeito. Um palestrante, você vai ali tentando ver coisas, buscando inspirações. Ele falou, eu falei, perfeito. Olha que palavras legais. E a gente estudando. Falei, tá bom, beleza, entendi. Vou guardar. Se puder, a gente fala. Perfeito. Poxa, o pai, você é um filho. Você é um filho que não entendeu o cuidado ou o trâmite, o trabalho em si. Não entendeu, mas você fez. E aí você se justifica. Mas espera aí, mas meu pai é bom, ele vai me entender, ele vai me aceitar. Para. O pai não aceita porque o pai não quer maldade. O pai não cria o mal. A gente que não faz o bem. Ele não cria o mal. Ele te aceita do jeito que você é. Com essas tuas falhas, você automaticamente você se vê. A gente poderia fazer uma analogia até com uma escola? No sentido... no sentido assim, ó. Não vai pra esse lado que não... Não, vamos dizer assim, ó. Imagina assim, né? Você falando. Vem um aluno, ele tá num grau baixo de entendimento, de aprendizado. A escola não fecha o portão para ele.
ele entra. Mas tem a sala adequada pro nível de grau de entendimento, né? Então acredito que Deus, querendo que a gente progrida, avança espiritualmente, que a gente passe ali pela escala evolutiva dos espíritos, né? Como Allan Kardec coloca, né? Espíritos ali primitivos, né? Inferiores, até a gente atingir um grau de uma escala crística, né? Como um espírito puro. Deus também, né? Ele nunca vai tirar de nós a oportunidade do autoaprimoramento. Mas ele não tem como pegar a gente ali, um aluno que está no início, e colocar num mestrado. No avançado. É mais ou menos nessa linha? Perfeito, é isso mesmo. Como que eu vou? Embora algumas vertentes ou pensadores e assim vai, pedagogias assim possam se dizer, imaginem que cada um tem o seu tempo, mas cada um tem o seu local também. Não é uma coisa fechada. E o principal, além de tempo e local, tem o livre-arbítrio. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse: comecei o trabalho ao alvorecer do dia e só terminarei ao anoitecer. Bem orgulhoso seria aquele que começou do comecinho e até o final. Bem orgulhoso seria: todos viestes como fostes chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação, cujos grilhões arrastais. Mas há quantos séculos e séculos o Senhor, você falou isso, vos chamava para a sua vinha? Você falou isso. Perfeito. Sem que quisesses penetrar nela. Livre-arbítrio. Sem que quisesseis penetrar nela. Quantas vezes o Pai ficou chamando e a gente não quis? E a gente pode até fazer uma analogia assim, tanto do espírito em várias encarnações, que tem o seu tempo, e também numa única encarnação, né? Pegando aquele fato do teu amigo, né? Eu não o conheço, mas para ilustrar, né? Como se fosse um personagem. Fechou. Teve uma existência e até um período da existência ele nunca pensou no aspecto religioso, do autoaprimoramento. Será que nós muitas vezes não ficamos ocupados com justamente aquilo que não vai fazer o nosso espírito progredir? Então, a gente fica assim numa encarnação: eu sou jovem, então eu tenho que... preciso lidar disso. Vou deixar para cuidar disso quando eu tiver velho. Agora eu tenho que ir para festa, zoar. Aí depois, mais para frente... Aproveitar a vida. É como se aproveitar as coisas boas da vida. Isso. Sem saber o que é... as coisas boas da vida. Eu falei, não, sem verdade. saber o que é a coisa boa, né? E aí, depois, eu já tive esse pensamento. Aí a gente fala: depois eu faço, mais para frente, depois. Ainda não é a hora. Não, isso aí isso é para o pessoal mais idoso e tal. Deixa para depois. E às vezes, nas nossas existências anteriores, e pode também acontecer nessa, né? Não desejando a morte de ninguém, mas a morte pode vir. Pode vir. E pode ser que não chegue esse tempo de se dedicar ao autoaprimoramento. Então, volta. E aí, é verdade. Essa oportunidade que a gente está tendo de ter o conhecimento espírita, né? Reencarnamos no Brasil, temos esse conhecimento. Será que em algum outro momento a gente não reencarna num país em que não tem esse conhecimento? É a última hora. É o trabalhador da última hora. Rapaz, preste atenção. Você está na última. Porque a espiritualidade já vem com várias outras palavras, vários textos. Daqui, você vai para um mundo... primitivo? Mais... menos avançado, com a missão, com uma expiação de estar lá, com todo o conhecimento desse mundo avançado agora, num mundo mais atrasado, para entender o quanto você deixou de oportunidades boas. Porque eu tenho conhecimento das fórmulas de Bhaskara lá e não sei o quê, tenho conhecimento da equação de segundo grau, só que eu não aplico elas nessa sala de aula. Eu não passo de ano. Tudo bem. Vai para uma sala anterior, menos avançada, para você que já tem esse conhecimento poder aplicar, entender quando é que ela vai ser
utilizável. Você vai ver mais fácil. Só que ao mesmo tempo você vai ter mais trabalho, porque o pessoal que te cerca, a sociedade, a vinha, é mais atrasada. São espíritos ali que estão ali há pouco tempo ou com menos condições, convivendo, se resolvendo. E a doutrina espírita vai nos explicar que já aconteceu isso em outras épocas, né? Então aqueles exilados de Capela, né, que foi de um outro mundo, foi o que trouxe conhecimento dos egípcios, os incas, maias, astecas, né? E sentiram aquele local, vamos dizer assim, um local que não era o deles de acolhimento, né? E tanto que eles desenhavam, né, paraísos distantes, né? Eles se sentiam exclusos. Então eles tinham no íntimo deles, eles sabiam que eles já estiveram... Vocês sentiam estranhos no ninho. Isso. Estou aqui, mas eu não consigo ver coisas que não existem. Sente, né? Aí Saudade consegue daquele... planejar situações mirabolantes ou vislumbrar situações que inimagináveis para aquele local que ele está ali, sim, porque ele veio de outro mais avançado. E por capacidade que ele não alcançou naquele lá, ele vem para esse, para enxergar isso tudo. Sim. Para ter isso. E ele não regrediu. Sim. Ele não deixou de evoluir. Olha que beleza. Sim. Ele não deixou de evoluir, mesmo voltando para o mundo anterior. Sim. Do 2 para o 1. Ele não deixou de evoluir. Porque ele vai para o 1, vai entender, automaticamente evoluiu. Perfeito. Então é dar um passo para trás? Não, é um passo para o lado. Sim. É um passo para o lado. Eis-vos no momento de embolsar o salário, empregai bem a hora que vos reste, não esqueçais nunca que a vossa existência, por longa que vos pareça, mais não é do que um instante fugitivo na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. Não vamos ficar achando que é agora. É um complexo. É uma complexidade, melhor dizendo, né? Não é só o hoje, é um contexto geral. A complexidade é imensa. Se você não entender agora, meu filho, você vai recomeçar tudo de novo, reencarnar, né? Avançando aqui no texto, no estudo, ele já coloca na terceira parte, ó. Jesus gostava da simplicidade dos símbolos. Bom, isso a gente já falou lá no começo. E os obreiros da primeira hora são os profetas, Moisés, iniciadores, também já falamos. E finalmente os espíritas. E aí, ó, que digo? Que digo disso tudo? Recompensa maior? Os últimos chegados, esses, aproveitam dos labores intelectuais dos seus predecessores. Porque o homem tem que herdar do homem o que porque coletivos são os trabalhos humanos. Deus abençoa a solidariedade. Espíritas, se você não for solidário, se for espírita sozinho, você não é essencialmente espírita, você não está trabalhando. Você não está trabalhando. Você é um trabalhador, você é um espírita. Se você não estivesse trabalhando com a sociedade, em solidariedade, em caridade com os outros, você não está trabalhando. Você está pensando só em você mesmo. Cuidado. Cuidado. Eu tive a graça de alguém me chamou lá e puxou e falou assim, vaidade. Puxou a orelha ali, né? Me puxaram a minha orelha, vou puxar a minha orelha. Eu falei, tá bom. Doeu, mas doeu não, tá doendo ainda. E acho que vai doer por muito tempo. Tudo bem, vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Tem que melhorar. Perfeito. E nessa questão da solidariedade, eu me recordei que o Haroldo disse sobre isso, no sentido assim, embora a gente tenha uma outra interpretação dos textos, mesmo o espírita, nós atualmente temos que ser muito gratos aos nossos irmãos católicos que guardaram esses textos. Com certeza. Porque você vê, se não tivessem guardado esses textos, hoje, como que a gente já está estudando Mateus capítulo 20? Então,
eles guardaram esses textos. Então, a própria solidariedade. Agora, aqueles que no passado adulteraram ou usaram um instrumento para controle do povo, de uma nação, estão reencarnando agora já para consertar o que fizeram dentro do próprio Espiritismo. Para expiar isso tudo. Então, dentro do próprio Espiritismo, nós todos estamos tendo a oportunidade de fazer agora... Tem um conhecimento muito amplo das palavras de Deus, com uma visão católica, cristã, mais ligada ao catolicismo, mas ele tem um conhecimento das palavras do Evangelho, só que você não desenvolveu volta para ser trabalhador, você vai encontrar o Espiritismo no meio desse caminho, se você vai sentir a necessidade, porque a complexidade do mundo, as oportunidades de tempo, local, espaço, o teu pré-conhecimento já vai te colocar tudo prontinho para você chegar ali no Espiritismo e falar assim, olha, tenho necessidade de estudar ciência, filosofia, religiosidade. Não só religiosidade, não só filosofia, ciência também. A ciência cada vez está mais próxima da religião, está cada vez mais próxima. A ciência está cada vez mais aprofundada no sentido dos átomos. Não é mais átomo, não é nem mais elétron, prótons, não é quarons. Na física quântica, né? Física quântica, quarons, se não me engano. Nomes que vão começar a ser mais usuais para nós. Nossos filhos vão estudar, ou vão pelo menos passar ali pelo entendimento deles, para eles terem o conhecimento. E isso faz tudo dentro de um processo. Os católicos estão errados? De jeito nenhum, nunca estarão. Mas eles fazem parte do processo, e aí dentro desse processo eles guardaram as escrituras. Perfeito. O belo dogma da reencarnação eterniza e precisa a filiação espiritual. Chamado a prestar contas do seu mandato terreno, o espírito se apercebe da continuidade da tarefa interrompida, mas sempre retomada. Já falamos tudo isso. Perfeito. Ele vê, sente que apanhou de passagem o pensamento dos que o precederam. O próprio e o dos outros. Lógico, sempre. Entra de novo na liça, entra de novo na batalha, na vinha, entra de novo na vida. Amadurecido pela experiência para avançar mais. E todos, trabalhadores da primeira e da última hora, com os olhos bem abertos sobre a profunda justiça de Deus, não mais murmuram, adoram. Liberdade. Perfeito. Aquela responsabilidade, lembra? Sim. A gente tem tanta liberdade que ao mesmo tempo nós nos sentimos muito responsáveis, e porque a gente adora isso. É um ciclo vicioso do bem. Liberdade que te dá responsabilidade e você adora isso. Porque é literalmente o ação e reação. É literalmente o que você planta, o que você vai colher. É literalmente, é a prática. Sim, e até mesmo dentro de todas as interpretações do cristianismo, né? A gente entende, né, que a cada um segundo as suas obras, a gente vai colher conforme semeou, tal. Porém, a reencarnação amplia o amor divino, né? Porque às vezes eu conversando com uma pessoa que não compreende, não interpreta dessa forma ao olhar da reencarnação, acredita assim, a cada um segundo as suas obras. Então fez o mal, vai para o inferno, quer dizer, você vai para um local de julgamento e de sofrimento eterno, e não, foi bom, vai para o céu também eternamente. E aí quando a gente fala assim, não, a gente tem oportunidade, quando a gente dá oportunidade para um filho que erra, por que Deus, sendo um pai melhor do que eu, não vai me dar outras oportunidades? Então, a gente vem, tenta, falhou, vai colher o efeito daquele ato mal, vamos colher, vai reverberar em nós, porém, a gente vai sofrer, vai ser um aprendizado, mas a gente volta. Aí a pessoa diz assim, seria muito bom se isso fosse verdade, seria maravilhoso se a gente tivesse várias chances, seria perfeito, muito bom. Então eu compreendo que muitos de nós ainda enxerga Deus como um Deus mau e punitivo. E você vê que essa visão da reencarnação é tão amorosa, traz Deus tão bom, que às vezes a gente não consegue nem acreditar
que seria tão bom assim se a gente tivesse mais oportunidades e não fôssemos sofrer eternamente, né? A visão ainda é arrastada ainda por um senhor sentado, senhor de barba branca sentado. Não é o Papai Noel, mas o estereótipo seria aquilo ali. Julgando. Então, e a gente reflete as nossas Quando que foi que julgou? A gente reflete as nossas inferioridades humanas nele, né? Joga lá em cima. Sendo que é o contrário. Como que um filho vai jogar no pai? E essa nossa prática familiar de dar sempre uma oportunidade. Será que nós temos esta prática de dar mais uma oportunidade do filho corrigir o erro, porque nós somos melhores do que Deus? Volta lá no começo. Por que você tem mau olho? É porque a gente está copiando o que o pai faz. Inconscientemente. Ou dentro da filosofia, você já tem entendimento que é assim. Dá uma nova oportunidade. E se ele quebrou o que ele tinha que fazer, ou a obra que ele tinha que operar ali, que ele tinha que realizar, e ele acabou quebrando, dá uma oportunidade. Ele conserta e faz uma oportunidade. E assim vai. Deixa ele, né? Mas o sofrimento não é bom. Não é sofrimento, é entendimento. É mais uma oportunidade de se corrigir. É lógico que aí a gente hoje, neste momento, a gente não quer um filho machucado. Um filho chorando. Ou um amigo passando necessidade. Não é isso. Também não é para doer na carne. Mas o entendimento, o entendimento mental, que será espiritual, é necessário. Não tem como. Quantas vezes a gente enxerga na rua a oportunidade de ser caridoso e a gente não é? Quantas vezes nesta caridade a gente não precisa de dar algo, só precisa estar do lado? É uma nova oportunidade. Só precisa ficar do lado do cidadão, da senhora que está sozinha, e assim vai. Né? Então, a gente precisa aprender muito. A gente não tem que julgar. Lá no comecinho que a gente começou falando isso. A gente se baseia nos nossos julgamentos. E aí a gente se embaralha em todo. E quais seriam as missões, né, dos espíritas? Missão você é um missionário. Você é um missionário. Você precisa entender que você tem que deixar a materialidade e ir cada vez mais em busca da espiritualidade. A missão vai ser essa. E é penosa. Muitas vezes a gente não vai conseguir exemplificar ou até explicar para alguém por que você não escolhe a melhor maçã de todo o supermercado. Você escolhe algumas maçãs e outras maçãs você deixa para os outros. Por que você não pega o melhor lugar do anfiteatro? Por que você não... Porque existe uma outra pessoa. Tem que sair da materialidade e ir em busca do espiritual. Sair do teu ego e para os outros. Perder o teu egoísmo, tua vaidade, teu orgulho e ir para os outros. Interessante. Você já falou isso. Não, e você... Eu me recordando disso, e você dizendo agora sobre essa questão da missão, às vezes a gente tem uma visão equivocada, né? Fala assim, missão dos espíritas. O espírito missionário. Tudo bem, o espírito missionário é aquele evoluído que vem aqui para trabalhar numa área que abrange toda a humanidade, toda uma nação, abrange, né? Mas todo aquele que é espírita, que se dedica no bem, ele já tem uma missão, que no mínimo é a nossa missão de cada um de nós, é o autoburilamento, né? E eu achei interessante que eu li aqui dentro desse item, tá assim, a hora é chegada
que deveis sacrificar a sua propagação, né, a propagação do espiritismo, os vossos hábitos, os vossos trabalhos e as vossas ocupações fúteis. Meu, quando eu li isso aqui, ó, vossas ocupações fúteis, eu falei assim, não tenho mais desculpa. Aqui ele não está falando, abandona a tua família. Não, ele não está falando, não. Só vem quem é espírito puro. Não, também não. O que ele quer da gente é qual? A gente pega um dia lá de 24 horas. Isso um dia. Durmo 8, trabalho 8, sobra 8. Dessas 8 horas, muitos estudam tal. Mas tem um período que a gente é ocupação fútil. Pronto, essa daí que a gente vá, como você disse, né? Não vamos puxar só para casa espírito, espiritismo, mas que a gente vá ali num asilo, vai um domingo no mês, que a gente vá num albergue, que a gente faça uma prece, uma oração, né? E porque senão não é pra gente abandonar. Senão a gente vai esperar aquele dia da casa espírita pra ir lá. Pra ser bom, né? Pra ser bom. E depois a gente maltrata os familiares em casa. E depois chega em casa, o bicho, né? O bicho se transforma. E de Deus vos guia, homens simples e ignorantes. Vossas línguas se soltarão e falareis como nenhum orador fala. Não, essa parte você pode tirar a minha. Mas uma mediunidade ostensiva, aflorada, trabalhada, né, doutrinada, com Divaldo, Raul, e assim vai, e falareis como nenhum orador fala. Ponto. Tem que trabalhar, tem que estudar, tem que achar que é menos para que te deem mais. Quando você se coloca menos, você se coloca na sua humildade e o bem, alguém te dá mais ainda para te favorecer. E aí você vai difundir aos outros. É como naquela parábola que Jesus fala para sentar no lugar mais distante para que o anfitrião te chame. Não, sente aqui mais perto, né? Porque se a gente se coloca mais alto, mais perto, fica chato ele chegar e falar, pô, tem como você sair que vai sentar um outro aqui, né? Acho que a humildade nos protege, né? Quando a gente, eu ainda não consigo, né, ser humilde, mas quando a gente tenta e a gente tem isso consciente em buscar a humildade, acho que é isso, a gente não se achar mais do que pra gente mesmo não ficar mal, né? É uma autoproteção, né? É uma autoproteção e quando nós somos humildes, nós ganhamos. Porque somos menores. Sim. Quando você é menor, você ganha. Sim. Se você for pretencioso, se você achar grande, ninguém vai te dar nada. Ou você não vai precisar de nada. Ao contrário, vão querer tirar de ti. É como a irmã Dulce, né? O Divaldo foi na casa da irmã Dulce e tinha uma caminha lá bem velhinha na casa dela e muito, muito zoada assim a cama, né? Aí ele por que você não tira essa cama e coloca uma outra cama aqui pra você melhor, tal? Aí ele falou, não, porque é o seguinte, as pessoas vêm aqui ver essa cama minha, fica com dó e me dá uma cama. Aí eu pego e mando pro hospital. Aí eu ganho outra e eu já consegui umas 20 camas. Onde será que um ser desse está? Né? Onde será que um ser de luz desse está? Num lugar melhor? Com certeza. Sim. Porque já entendeu. Utiliza ali dos meios que ela tem, esse conhecimento já da doutrina, do cristianismo, melhor dizendo, da fraternidade do geral, amor, né? Do amor, e usa o mecanismo do quê? Peraí, as pessoas vão enxergar, beleza, vão me dar, e eu vou doar ao outro. Sim. Caramba. E de homens que grandes diante de Deus, mas ditosos do que Tomé, credes, sem fazer-lhes questão de ver, e aceitais os fatos da mediunidade, mesmo quando não tenhais conseguido obtê-los por vós mesmos. Os espíritas precisam entender que eles precisam aceitar
todas as formas de servir. Todas as formas. Como você falou lá, que você teve receio e acabou não aproveitando aquela oportunidade. Na próxima você já abraçou a ideia. Sim. Mas todas as formas são formas de servir, são mediunidades, são formas de se ligar a algo e a alguém e intervir. O médium está intervindo. Ele está intervindo, ele está servindo de instrumento, desde o médium que está na porta dando bom dia, até o médium palestrante, o médium passista, o médium que trabalha com o seu mentor, consultando, o médium que trabalha no assistência médica, na evangelização, na organização, na limpeza. Todos nós temos que entender que temos que fazer, não precisamos ver, nós precisamos aceitar essa comunicação, essa intermediação do amor, que não é nosso, porque nós somos falhos. Perfeito. E isso vem de instâncias superiores. Eu achei interessante que ele destaca aí, no caso, já essa questão da fé raciocinada, né? Que a gente tinha abordado no início, né? Porque bem-aventurado aquele que crê sem nem mesmo ter manifestado em si, né, a mediunidade, né, nesse sentido. Então, quer dizer, eu não sou médium, nunca vi nenhum espírito, nunca ouvi nada. Mas aí eu leio as obras ali de Kardec, o Livro dos Espíritos, tal, as outras, e falo, tem lógica, faz sentido, né? Então, por fazer sentido, por ter lógica, eu não preciso ver. Porque tem uns que não pegam nem para ler, nunca se aproximaram de uma leitura e fala, eu não acredito em espírito. Por quê? Porque eu nunca vi. Quer dizer, então, é aquela ignorância que desconhece que é possível que os espíritos estejam aqui ao nosso redor, ainda que nós não tenhamos a mediunidade para conseguir enxergá-los, né? Para enxergá-los. Ô, Fernando, aqui tem, embaixo daquele outro tema que você fala, que as línguas soltarão como um orador, como nenhum orador fala, logo abaixo tem uma parte que diz assim, que importa as armadilhas que serão colocadas no vosso caminho? Só os lobos se prenderão nas armadilhas de lobos, porque o pastor saberá defender suas ovelhas contra os verdugos imoladores. Eu acho muito bonito isso, porque muitas vezes o trabalhador espírita, aquele que se dedica ao bem, começa a ver os ataques, as armadilhas mesmo para que a obra falhe, né? Para que ali não consiga espalhar a luz, o bem. Mas aqui é um consolo muito direto, né? Muito. Somente lobo cai em armadilha de lobo. Então, quer dizer, se eu tiver numa tarefa buscando ser uma pessoa boa, melhor, essa minha tarefa no bem não tem nada de personalismo, de benefício próprio. Eu estou ali dedicando, pensando no nós, no próximo. O pastor está cuidando desses. Então, a gente tem que temer não o adversário ali que quer parar qualquer tarefa. Temos que temer a nós mesmos. Quer dizer, eu estou sendo lobo, então eu vou cair. Então, cuida de ser uma pessoa boa que, vem tudo coincide para dar certo. Quando alguma armadilha, você fosse tropeçar numa armadilha, a espiritualidade desvia, não por mérito próprio, pessoal, mas pelo encargo da obra e pela boa vontade daquele que está se dedicando, né? Você acabou de falar, tu falou para mim, né? Tu falou para isso para mim? Tu falou isso de mim. Tu falou exatamente a verdade. Exatamente a verdade. Tu falou para mim. Quantas vezes eu encaro, ou nós encaramos, vamos tirar o personal, a persona. Quantas vezes nós encaramos situações em todos os locais que vão atrapalhar o teu dia? Em todos os locais. Todos. Todos. Até quando você está sozinho. Principalmente se você não estiver em vigilância. Com o próprio pensamento, né? Com o próprio pensamento. Em todos os lugares, então. Todos. Não tem lugar, não tem hora. Nem quando você está dormindo.
Porque alguém vai te chamar e vai te apontar o que você... Ou a gente em vigilante, em desdobramento, pode ir para um lugar inadequado, né? Muitas vezes. Muitas vezes. Então, se você se autoavaliar, aí precisa também o exercício de autoavaliação, equilíbrio emocional, tudo aquilo. Se você já tem uma imagem, autoimagem sua, você já identificou ali meio que basicamente tuas virtudes, as tuas potencialidades e os teus vícios, as coisas que não estão muito bem elaboradas, não estão bem desenvolvidas. Você já tem tudo isso e, se Deus quiser, você tem aí a ajuda de alguém também para te colocar mais. Então, também tem mais isso. Você já sabe tudo isso? Não se preocupe com mais nada. Você já identificou. As situações do cotidiano vão aparecer e você já se conhece. Se eu for para lá, onde está acontecendo uma situação de agressão e eu tenho tendências agressivas, eu vou também ser agressor. Se eu for para lá, eu não sou agressivo, eu sou um cara que é mais mediador, mais apaziguador, eu vou acalmar. Você já se identificou, você já tem todo esse manancial assim, de autoconhecimento, você já tem propriedades contigo, autonomia. Você pode caminhar, porque você vai conseguir identificar e você não vai cair nas armadilhas. Várias e várias armadilhas, quando a gente, principalmente nos dias de trabalho, com grande fluxo de espíritos, vamos dizer assim. No nosso dia a dia, existe a espiritualidade que nos cerca os outros e assim vai. Porém, nos dias de trabalho, são dias de encontro da espiritualidade. É mandado direct para todo mundo. Eles vão se encontrar. Automaticamente, a egrégora, a vibração, no mundo deste que a gente está, é mais baixa, é mais problemática, é mais tumultuada. Automaticamente, quem vai trabalhar tem mais problemas para chegar naquele local. Por que todo espírita que está indo a uma casa de trabalhos, fazer lá o seu trabalho de desobsessão, ou dar palestra, ou trabalhar no passe, ou estudar, acontece isso, acontece aquilo, ou não acontece nada, bate preguiça. Mas você já se conhece, você não vai cair nessas armadilhas. Você não é lobo para cair na armadilha. Tá? Então vamos ter para aqui muita autonomia, um exame de autoimagem, uma avaliação muito grande nossa para entender quanto que a gente precisa, quanto que a gente pode dar, quanto que a gente é, quanto que os outros são, para que a gente não tenha deslizes. Uma historinha, né, que eu vi a Maristela, palestrante, falando, que ela diz assim, que tinha um burrinho que ele ficava com inveja de uns cavalos na fazenda, porque o pessoal ia lá e colocava muita coisa pro burrinho carregar e dava uns tapas no burrinho e ele o dia inteiro carregando coisa na fazenda, né? Peso para um lado, pro outro. E ele parou, entre um carregamento e outro ele parou e ele ficou com inveja dos cavalos. Aqueles cavalos lindos, né? O pessoal escovando o pelo deles ali durante o dia. E ele, eu aqui carregando esse monte de peso pra lá e pra cá, esses cavalos aí, ó, tudo ocioso, tranquilo, descansando. Aí daqui a pouco ele viu uma outra coisa que ele não tinha observado. Quando eles iam guardar os cavalos, ficavam no mesmo lugar. E eles passavam o dia inteiro, um dando coice no outro. Eles, um batendo no outro. Aí quando ele viu aquilo, ele falou, opa, eu tô me salvando dentro do próprio trabalho.
Enquanto Então, eu estou ocioso não, enquanto eu estou aqui na ativa, eu não tô apanhando dos outros, né? E muitas vezes, se a gente pensar, não, vamos dizer, no efeito da semeadura, porque muitas vezes a gente tem um pensamento imediatista de querer já ver o resultado, né? Então, a gente está numa tarefa, a gente já quer ver colher o fruto daquela tarefa. Agora, se a gente pensar que só o fato da gente estar dentro de uma tarefa do bem, mesmo que a gente não consiga ver o alcance daquilo que está sendo executado através de nós como instrumento, ainda que a gente fique a encarnação inteira se dedicando no bem, a gente está se salvando de nós mesmos, né? Às vezes a gente vê assim, pô, eu comento com a minha esposa, sempre tem um tema para quarta. Ainda que não seja eu que vai abordar, eu estudo. Então, só o fato de eu ficar com aquilo na cabeça aquela semana inteira, estudando, preparando, pensando numa tarefa que eu estou envolvido, eu já estou me livrando de mim mesmo. Porque as minhas tendências inferiores, se eu não tivesse um compromisso, naquele tempo vago, né, fútil, eu não ia estar preenchendo com o estudo do Evangelho. Eu ia estar deixando aquele meu primitivismo vir à tona. E eu, nos conhecendo, eu me conhecendo, eu sei que eu ia ficar estagnado, né? Então, o trabalho, por si só, já é libertador para o trabalhador. Perfeito. Né? E é lindo, né, cara? Lindo, né? A visão que não é ensinada pra gente. Não nos colocam dessa forma. Colocam o trabalho como uma obrigação. Algo ruim, negativo. Obrigação que deve ser feito, que se não trabalha... E trabalho tem que ser manual, tem que ser ostensivo, tem que ser grande. Tem que sofrer. Tem que sofrer, tem que doer, tem que... Não, gente. Tem muita gente aí que não trabalha dessa forma. Tem muita gente que é ócio criativo e cria muito mais. Sim. O ócio criativo é uma criação que cria muito, hein? Desenvolve muito mais. A mídia hoje, né? A rede mundial, o online, eles não estão trabalhando só porque não estão fazendo grandes coisas, ao contrário. Atualmente eles são os caras que estão fazendo as maiores coisas. Eles estão mexendo com a cabeça de todo mundo. A mídia está mexendo com a cabeça de todo mundo. Ele vai falar que o cara não está trabalhando? Como? Sim, sim. Ele coloca palavras, ele coloca imagens, ele coloca sons, ele coloca ideias, coloca pensamentos. E se ele for do lado negro da força, ele distorce as palavras, distorce o som. Né? Vamos girar o LP pro lado ao contrário, porque tem a mensagem, né? Sim, Você sim. tem que ter muita atenção. Há também as colocações que não são colocadas. E aí, mais uma vez, a grandeza e a beleza do Espiritismo. Fé raciocinada. Você vai escutar, você entendeu, mas você não precisa concordar. Você não tem que ferro e fogo. Não é assim, calma. Sim. Porque às vezes não é o momento também certo. Sim, em todos os pontos do globo vão produzir-se as subversões morais e filosóficas. Aproxima-se a hora em que a luz divina se girar sobre os dois mundos. Logo, logo, e a gente já vê cada vez mais que as leis divinas, as leis de Deus, estão se fazendo presentes. Então, o espírita, o trabalhador da última hora, que não entender, que precisa de estudo, precisa desse manancial, precisa ter conhecimento para trabalhar, para gerar um fruto maior, ele vai se perder. Ele vai se encaixar naquele terceiro e ele vai ter que reencarnar no sentido de refazer todo o trabalho. Que se quisermos ser aquele primeiro que fez tudo correto, e é muito difícil, porque
As nossas imperfeições são imensas ainda. Mas o mais próximo possível disso também. Para reencarnar, se possível, no mundo de regeneração. Que mesmo assim não será um mundo regenerado, que a gente já fala bastante. Mundo de regeneração não é um mundo regenerado. De regeneração está no processo de regeneração. Ainda vai ter confusão. Ainda vai ter coisas para se melhorar, burilar, como você diz, né? Tá? Arme-se a vossa falange de decisão e coragem, mãos às obras. O arado está pronto, a terra espera arai. Mas como que eu posso reconhecer, então, isso tudo? Poxa, eu quero pôr a mão na massa. O que eu preciso fazer? Precisa ter coragem, precisa ter conhecimento, precisa ter fé. Como que eu posso reconhecer os que se acham no bom caminho? E assim vai. Princípios de verdadeira caridade. Números de aflitos que a leva ao consolo. Princípio do amor ao próximo. Abnegação. Desinteresse pessoal. Toda hora, todo momento que eu tiver que servir e levar estas particularidades em questão, prestar atenção nisso, é caridoso? É uma quantidade plausível que eu possa ajudar? Não adianta eu querer ajudar um estádio de futebol inteiro. As possibilidades são imensas. Agora, ajudar em casa é um pouquinho mais fácil. Número de aflitos. Amor ao próximo. É amor ao próximo? Abnegação? Meu amigo, vaidade. De novo. Desinteresse pessoal? Vaidade de novo? Boa. Continua. Está no bom caminho. Perfeito. Finalizando. Trabalharemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. E a última frase do nosso estudo. Essa tem que ler ao todo porque... Sim, fica à vontade. Fecha. Deus procede neste momento ao censo dos servidores fiéis e já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpem o salário dos servidores animosos. Pois, aos que não recuarem diante de suas tarefas, é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Cumprir-se-ão estas palavras: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros nos reinos dos céus. Aquele que já entendeu toda essa complexidade de ser trabalhador, o trabalho em si, aquele que já entendeu as missões, o espírito que rege o espiritismo, o espírito no sentido, o que tem que ter para ser o espírita, não só carregar o brasão no ombro, ter aquelas condições todas, a coragem, a caridade, a fé, a razão, o amor, e assim, tudo que a gente falou até agora, todos esses já estão marcados. Basta você encarar isso para que você seja o primeiro a ser escolhido. Porque a gente já estudou. Primeiro veio Moisés, depois Jesus, depois a doutrina espírita como uma boa nova. Nós já somos os últimos. Daqui para frente é uma nova oportunidade numa outra concepção, num outro planeta, numa outra experiência, numa outra reencarnação. É importante a gente não temer
de errar. A gente tem que ter satisfação de tentar. Se conseguiu, caramba, todo mundo vai ficar feliz. E se não conseguir, tudo bem. Você tentou com amor no coração e o Pai vai te dar mais amor ainda. Então, acho que Perfeito. o trabalhador da última hora, ele carrega ao mesmo tempo muita liberdade, como a gente já falou desde o começo, falou no meio e no final. Mas porque ele tem muita responsabilidade e porque é maravilhoso, né? E até mesmo essa tentativa de erro e acerto, a Joana de Ângeles diz, né, que o melhor modo de progresso é na tentativa de erro e acerto. Aquele caminho que a gente escolheu e errou não é perdido, porque ficou aprendizado. A gente já sabe qual caminho não ir. Agora a gente, como se fosse aqueles programas de auditório que tem as portas, né? O pessoal vai, corre, bate em uma, Bate não uma, abre. não deu certo. Você já sabe outra. que aquela não é, né? Perfeito. Isso aí.